gravados, filmados. Então vamos começar mais com alegria essa aula de Crisma. Você que está vendo pelo YouTube depois, seja bem-vindo também. Sinta-se como numa máquina do tempo, você está presente mesmo estando no futuro. Então vamos começar hoje. A aula de hoje está muito boa, muito legal. É uma aula que a gente vai falar sobre Abraão. Se lembra que eu falei que a gente ia falar das alianças do Antigo Testamento? E são 3 aulas, né? A primeira foi sobre Noé, que foi a aula passada, e hoje a gente vai falar sobre a aliança de Abraão. Só para recapitular, a aliança que Noé fez foi uma aliança das nações. Foi uma aliança feita para que vale enquanto o mundo tiver nações. O que são nações? São os países, né? Então, enquanto tiver um país, uma nação, onde que a nova aliança do nosso Senhor Jesus Cristo não chegou, por exemplo, na China tem muitos lugares em que não tem, as pessoas não conhecem o cristianismo. Entendeu? Então, qual que é a aliança que vale para elas? É a aliança de Noé, né? E quando chegar o cristianismo lá e as pessoas se converter, vai ser as alianças, vai ser a aliança de Cristo que vai vigorar. Então, vamos começar a ler o nosso texto agora, né? Então, quem se propõe a ler é a Marina ou minha mãe? Pode começar, Marina. Boa noite, seja bem-vinda. É o texto da aula. Boa noite a todos, obrigado, Sônia, obrigado, Felipe. Tá bom, vou começar a ler, tá bom? Tá bom. Só um momento que eu vou mudar lá pro WhatsApp. Pode falar. Pronto. As alianças do Antigo Testamento, 2 de 3. A aliança de Deus com Abraão. De Noé a Abraão. Entendeu? Nesta segunda aula sobre as alianças do Antigo Testamento, seguimos logo onde paramos, na aliança que Deus fez com Noé. Da descendência de Noé surgiu povos e nações. Com o passar dos tempos, os povos e nações se reuniram com o propósito de construir uma torre, a chamada Torre de Babel. A história se encontra no capítulo 11 de Gênesis. Pessoal, para o... Então, tipo assim, a Marina vai lendo, vocês vão vendo que eu vou citando onde que estão os acontecimentos na Bíblia, só que nós não vamos adentrar hoje na Sagrada Escritura, senão ia ficar uma aula enorme. Entendeu? Então, continua, Marina. Deus confunde a língua dos homens e dispersa a humanidade em nações com línguas distintas. Deus faz isso para frear os impulsos humanos de poder e dominação, mostrando assim que Ele é Deus e que o homem não pode chegar aos céus pela sua ambição. Parou. Então, gente, se lembra que antes de Noé, a aula passada, eu disse que o mundo era um mundo só. Né? Não tinha países, só havia um povo, né? E esse povo tinha algo em comum, né? Que era o pecado. E somente a família de Noé preservou aquilo que aquela justiça, né? Um pouco da dignidade que o ser humano tem, que Deus deu. O resto, o pessoal ficou muito mergulhado no pecado original, mergulhado nos pecados, né? Então veio o dilúvio, né? Do qual da família de Noé se fez as outras nações, né? E pelas nações você tem agora uma unidade, que é a aliança que Deus fez com Noé, né? As nações devem se lembrar dessa aliança, né? Só que parece que tem o pecado, ele tem um imã, né? Porque Noé, ele não foi livre do pecado por causa que foi salvo o dilúvio, né? Então as pessoas começaram a ir para um lugar chamado Babel e quiseram construir uma torre, né? Por que eu coloquei o detalhe de Babel? Porque como eu faço uma pós-graduação em História, eu venho muito para essa parte histórica, porque eu não posso pular de uma parte para outra como se tipo o Abraão tivesse surgido do nada, né? Tem que falar um pouco das coisas que aconteceram antes, né? Então os seres humanos, eles falavam uma língua só.
e eles começaram a construir uma torre. E o objetivo dessa torre é como se fosse um arranha-céu, a torre chegar até o céu. Para quê? Para falar que eles não precisavam de Deus, entendeu? Para falar que eles poderiam tudo, né? Então Deus, ele vê que o homem está indo por um caminho meio ruim e que todo aquele progresso que ele fez com Noé ia dar errado. Então o que ele faz? Ele confunde a língua das pessoas, né? De forma que você vê que hoje existem nações e cada nação tem uma língua própria, né? Algumas nações falam a mesma língua, você pode ver que até os sotaques às vezes é diferente, né? Mas cada nação tem uma língua, cada nação tem um sotaque. E por que isso acontece, né? A origem bíblica disso vem da Torre de Babel, né? Então é só uma menção honrosa, mas então a gente pode continuar a leitura. Descendente de Noé, Abraão, filho de Taré, aparece pela primeira vez nas Escrituras. Abrão se casa com Sarai, porém ela é estéril. Abrão tem mais filhos com Sarai até sua velhice. O capítulo 12 de Gênesis mostra a trajetória de Abrão após ouvir o chamado de Deus. No 13, Abrão é descrito como um homem de grande riqueza e prosperidade material. Neste mesmo capítulo, Abrão se separa de seu sobrinho Ló, que vai para Sodoma. Sodoma é uma cidade conhecida pelas suas infidelidades e hedonismo. Abrão vê a terra que o Senhor te promete, Canaã, e promete a Abrão uma descendência vasta. Percebemos nesses capítulos que Deus jura a Abrão uma descendência grandiosa, e ele acredita nisso, mesmo sabendo da esterilidade de sua esposa. Essa é a principal virtude de Abrão, sua fé. Isso aí. Já no capítulo 16. Parou? Então, Abrão, ele é descendente de Noé, né? Tipo, passou-se muito tempo, mas é da árvore genealógica ali, né? E Abrão, você vê, a aula hoje é sobre Abraão, mas Abraão não nasceu com esse nome Abraão, ele nasceu com o nome Abrão, né? E a sua esposa Sara se chamava Sarai, né? E depois mais pra frente a gente vai ver por que isso acontece. Abraão foi um homem que Deus escolheu para ele fazer a sua aliança, né? E aqui Deus faz uma aliança com Abrão, né? Agora vamos imaginar, Abrão é um homem de 90 anos mais ou menos, né? Ele é um homem idoso. A sua esposa tem uns 70, tem uns 80, já passou do tempo de ter filhos, certo? E Deus, ele chega para Abrão e fala: a tua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu. Olha as estrelas do céu, conta. Você é capaz de contar? Assim vai ser as suas estrelas, assim vai ser a sua descendência. Abraão, ele tinha tudo para falar. Não dá, né? Porque é loucura. Eu sou um velho, eu não, né? Minha esposa já é estéril, já sempre foi estéril, agora depois de velha vai ter filho. Ele poderia falar assim, mas não, ele falou amém, eu acredito. E isso é uma virtude. Qual que é essa virtude? É uma virtude da fé. Abraão, ele é conhecido pela sua fé, né? Quer falar alguma coisa, mãe, sobre isso? É importante a gente sempre lembrar essa fé de Abraão, ela é como um modelo para todos nós cristãos. Sempre que se falar em fé, nós vamos nos reportar à fé de Abraão, porque a fé dele vai acima de tudo. Especialmente quando o Senhor pede para ele o sacrifício, né? Que a gente vai ler um pouco mais à frente. Isso. E Abraão, ele acredita em Deus, mesmo sabendo que é fisicamente impossível das coisas acontecerem. E por que eu não estou contando a história de Abraão, lendo na Bíblia, mostrando? Porque não é esse o objetivo. O objetivo é falar das virtudes de Abraão, né, que é a fé, e falar da aliança de Deus com Abraão.
vocês vão pegar em casa todas essas citações aqui do texto. Um bom aluno faz isso. Não precisa o professor mandar. Mas um bom aluno vai pegar todas as citações e ler e aprofundar. Entendeu? Eu espero que isso se torne automático. Porque isso não é uma lição de casa, isso é uma lição para a vida, né? Para a gente ir aprendendo cada vez mais, né? Mas ao contrário de Abraão, que é a virtude e a fé, a sua esposa não tinha tanta fé assim não. Sarai, né? Ela olhava assim para Abraão e falava, vamos dizer, Abraão chegou assim para sua esposa, a gente vai ter muitos filhos, a minha descendência vai ser maior que as estrelas do vai ser mais numerosa que as estrelas do sol. A mulher fala assim, tá louco, né? Só que Sarai, ela, tipo assim, Abraão, ele não era pobre. Ele era um homem muito rico. Ele ganhou camelo de reis, ele passava, ele foi para o Egito, ele se encontrou com Melquisedeque, e todo lugar que ele passava ele ganhava servos e camelos e ovelhas, e o cara era o rei do gado da época, entendeu? Então, assim, Abraão ele era muito rico. Abraão ele era uma pessoa do money, do dinheiro, entendeu? Só que ele era estéril. E a esposa dele, e ele tinha muitos escravos e escravas. A esposa dele tinha uma escrava chamada Agar, né? E a esposa dele, como a esposa dele não tinha fé nessas coisas, ela pensou assim, já que como o escravo naquela época ele não era uma pessoa, né? Na mentalidade da época, escravo não é uma pessoa. Escravo é um objeto seu. Então, se você manda alguém, se o escravo vai fazer alguma coisa, é como se você estivesse fazendo, mas delegando para ele, né? Então, o escravo ele não se pertence, certo? Então, deixa que eu leia aqui rapidão para não perder o fio da meada. Que diz assim, ó, esse último parágrafo aqui, ó. Já no capítulo 16, Abrão, por sugestão de sua esposa, tem um filho com Agar, chamado Ismael. Entretanto, esse filho não é o filho prometido de Deus. Agar, quem é Agar? Agar é a escrava da esposa de Abraão. Então, ela tem um filho. Sarai, ela chega para Agar e fala, você vai dar um filho para Abraão, porque eu não posso. Exato. E Abraão não quis saber disso. Só que a esposa falou, não, você não vai ter filhos, porque Abraão estava querendo esperar o tempo de Deus. Mas Sarai não tinha fé. Sarai queria garantir uma descendência para Abraão, já que ela não podia, a escrava dela vai fazer isso por ela. Barriga de aluguel, tem um filho. Beleza. Nasce Ismael, né? Ismael, ele vai ser muito importante na nossa história, na história do mundo, né? A gente vai ver um pouco mais para frente isso. Então, o primeiro filho de Abrão é Ismael, né? Só que com o passar do tempo, né, as coisas vão mudar, né? Então a Marina vai ler aqui, ó. Peraí, Felipe, deixa eu fazer uma colocação. Pode. Quando nascer o filho Isaac, Ismael vai ter mais ou menos 10, 12 anos de vida. E aí começa um ciúme entre as duas mulheres. Aí é onde há a separação. A gente vai falar disso. A gente vai aprofundar isso aí. Só para dar um toque. De Abrão para Abraão. No capítulo 17, Deus inaugura o costume da circuncisão, que é usada pelos judeus até hoje, como lembrança da aliança de Abraão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de sua esposa Sarai para Sara, e promete que dela virá um herdeiro legítimo da aliança. Quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, é porque está dando um novo propósito e uma nova missão. Parou. E a gente vê que é isso mesmo. Você vê que tem vários acontecimentos que Deus muda o nome das pessoas na Bíblia, né? Que Abrão para Abraão, né? Que quer dizer pai de todos os povos, né? Eu acho que é isso, falando aqui de cabeça. No Novo Testamento, Pedro se chamava Simão,
né? Deus muda o nome dele para Cefas, né? Que quer dizer pedra, Pedro. Pedro é pedras, que é grego, em aramaico e grego, acho que é Cefas, né? E por que Cefas? Porque ele é a pedra onde que foi edificada a nossa igreja, né? Isso que Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Cefas, né? E ele levou isso no nome, então mudou o nome dele de Simão para Cefas, para Pedro, e aqui Abrão para Abraão, né? Isso é muito interessante. E às vezes os religiosos hoje, né, muitos aqui onde que eu moro tem uma ordem religiosa chamada Verbo Encarnado. É uma ordem onde as freiras, quando elas vão se tornar freiras, elas abandonam o nome civil delas para adotar um nome que é mariano, né? Então vou dizer, a menina se chama Cecília. Aí quando ela entra para a ordem e se consagra, ela muda o nome dela para Maria Dulcíssima, por exemplo. Sempre escolhe um nome, porque mudou o propósito dela, né? Mudou o nome, mudou o propósito, ganhou uma missão, né? Então, quer falar alguma coisa sobre isso, mãe? Ah, não, sobre isso daí já está bem claro já. Então vamos lá, Marina. No capítulo 18, Abraão escolhe 3 homens enviados por Deus, que Acolhe. são anjos. Por receber tão bem esses mensageiros, eles o abençoam com a promessa que eles teriam um filho, mesmo com a diversidade clara da idade, pois ambos eram muito idosos. Aqueles anjos estavam lá para verem o que acontecia em Sodoma e assim administrar o castigo divino. Abraão então intercede por Sodoma, pedindo para poupá-la, tendo em vista que poderiam ter justos lá. No capítulo 19, os anjos salvam Ló e destroem Sodoma e Gomorra em fogo. Parou? Segue-se no capítulo 21 o cumprimento da promessa feita a Abraão. Parou. Oi, é para parar? Isso. Tá. Vamos lá. Esse aqui é um trecho muito interessante da vida de Abraão, porque Deus já prometeu que a descendência dele ia ser numerosa. Aqui ele já tem Ismael, filho dele. E Deus, paralelo a isso, tem várias coisas acontecendo. Enquanto Abraão está lá na terra dele, o sobrinho dele, Ló, está numa cidade chamada Sodoma, né? E essa cidade, ela é conhecida pelo pecado, pelas suas infidelidades contra Deus. É uma cidade conhecida vamos dizer, pelos grandes pecados que ali aconteciam, que bradavam o céu. Então Deus mandou os anjos para ir lá dar uma checada, para ver, né, qual é desse povo. Então o que acontece quando se chega esses anjos? Eles passam primeiro pela terra do Abraão. Abraão vê que são homens diferentes, né? São anjos, né? Só que eles vão lá disfarçados de homens. E eles ele acolhe os anjos, manda matar um bezerro, manda fazer pão, faz um banquete para os anjos falam: olha, porque você nos tratou assim, ano que vem a gente vai voltar aqui e você vai estar com um filho, né? Aí Abraão já lembra: poxa, é o filho que Deus me prometeu, né? Que ainda está por vir. Então esses anjos, eles vão para Sodoma. E isso é uma história muito interessante que está lá, né? Quando os anjos chegam em Sodoma, eles são acolhidos por Ló, né? E a cidade vê que esses anjos são muito bonitinhos, né? Então o povo da cidade vai na casa de Ló, onde que estava esse anjo aí, esses anjos, e o povo, ao verem esses homens diferentes, com afeições um pouco celestiais, o que eles fizeram?
eles queriam ter relações sexuais com esses anjos, né? Eles queriam pegar os anjos, né? Eles queriam então, tipo assim, os anjos puderam ver com os próprios olhos o pecado da sodomia, né? Porque o que é o pecado da sodomia? O pecado da sodomia é o pecado da homossexualidade. Sempre falando, a pessoa homossexual, ela não comete o pecado por ser homossexual. Ela comete o pecado da homossexualidade quando ela pratica a homossexualidade, ou seja, a sodomia. Então, os homens, quando viram os anjos, eles queriam pegar os anjos para, para estuprá-los, né? Essa é a palavra certa, para ter relações sexuais com eles. Então, os anjos viram com os próprios olhos dele o que estava acontecendo naquela cidade. Então, eles salvaram Ló, né? E, e Sodoma caiu no fogo, né? Caiu fogo do céu e aquela cidade foi queimada. Né? E até a esposa de Ló, aquela passagem célebre, né, da esposa de Ló, que fala assim, você não pode olhar para trás. Ela olha para trás e vira uma estátua de pedra. Né? Então é uma história paralela que está acontecendo junto com a história de Abraão. Né? E eu acho que para enriquecer a aula de hoje foi muito bom trazer isso, né? Porque isso pode fazer uma reflexão para nós. Abraão acolheu os anjos de Deus, acolheu os mensageiros de Deus e ganhou as promessas de Deus. A cidade de Sodoma não acolheu os anjos de Deus e não quis saber de conversão. Talvez os anjos iam lá para pregar para eles, né, para eles se converter, mas nem disso que eles quiseram saber. Né? Então, nessa questão, quem não acolhe os mensageiros de Deus, não acolhe também as graças de Deus, né? Então, acaba... Isso é uma mensagem assim para nós. Tantas pessoas anunciam a mensagem de Deus para nós e quantas vezes nós somos indiferentes, né? Tem pessoas que são anjos para nós, né? E tem pessoas que querem nos ajudar e a gente não dá ouvidos. A gente não dá ouvidos por quê? Porque a gente está imerso no nosso orgulho, né? O pessoal de Sodoma estava imerso no orgulho deles, né? E queriam saber da vida deles, não queriam saber de voltar para Deus, né? Eles Então, estavam no orgulho e na luxúria, né? Envolvidos e mergulhados na luxúria. E por muito menos, Deus mandou um dilúvio na terra, hein? Porque antes do dilúvio não estava tão ruim quanto Sodoma e Gomorra, não. Mas Deus, ele puniu aquelas cidades pontualmente, né? E por muito menos, nos dias de hoje, a situação está muito pior. Muito pior que Sodoma e Gomorra fica no chinelo comparado ao mundo de hoje, né? Mas Deus é misericordioso, né? Então ele, por vir nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ter dado a vida na cruz por nós, Deus está agindo de paciência, mas quando chegar o tempo da justiça de Deus, é só vocês irem ler Apocalipse, né? Vocês vão ver o que está reservado para nós no futuro, né? Gente, vocês podem ir perguntando, contribuindo. Só uma curiosidade, Felipe. Vamos lá. Que assim, meu pai ele era muçulmano, né? Ele era convertido pro Islã. E lá no Alcorão tem, enfim, eles reconhecem Abraão e Ló, né, como profetas, né? E tem essa passagem idêntica, assim, né, que Abraão recebe 3 homens, né, que só depois que vão se revelar que são 3 anjos, né? Uhum. E isso é uma das provas da retidão dele, assim, da obediência dele. Também conta a história lá de Ló, né, indo para Sodoma. Só que eles falam que realmente era para mulher era uma ordem, né, dos anjos, que a mulher de Sim. Ló teria que morrer, né? Então é curioso assim saber como é que eles tratam dessa questão também. Né? Sim, é porque assim, o Islã, ele aceita o Antigo Testamento. Né? O Islã, ele aceita o Antigo Testamento
eles aceitam até Jesus como profeta, né? Mas quando fala Jesus é Deus, eles, opa, nananina não. Jesus é um profeta que veio falar de Mohammed, que é o último profeta, né? Para o Islã. Mas vamos lá. Então, Abraão, ele acolhe a promessa de Deus. E é bom você falar disso, Pablo, que a gente vai ver da onde que veio a raiz islâmica aqui, na aula de hoje, né? Segura aí. Então, vamos lá. Marina, segue-se no capítulo 21. A gente parou aqui. E eu acho que ela não está. Oi, Felipe, onde que tá? Tá naquela parte que fala, segue-se no capítulo 21. Se quiser, deixa. Quer ler, mãe? Alô? Hã? Sim. A Sônia Quer vai que eu ler. leia? Então, Eu vou ler até a Marina se achar, tá? Arthur, abaixa a TV. Segue-se no capítulo 21 o cumprimento da promessa feita a Abraão. Sara dá à luz a um filho, Isaque. Após nascer Isaque, houve desavenças entre Ismael e o novo filho de Abraão. Essa desavença, muito por influência de Sara, culminou na expulsão de Agar e Ismael do acampamento de Abraão. Mas, por ser da raça de Abraão, Ismael deu origem aos árabes, que são os muçulmanos de hoje. Assim são as palavras do SIC sobre a missão, SIC é o Catecismo da Igreja Católica, Isso, parou sobre aqui. a missão de Abraão. Então, você vê que legal, Pablo? É assim, Ismael, ele é filho de Abraão, né? Só que assim, Sara, quando tem Isaac, Sara engravidou de Isaac com 80 ou 90 anos, era idosa já. E quando ela tem Isaac, ela olha para Ismael e começa agora esse aqui é meu filho, esse é o filho de uma escrava, né? Tipo, começa a ter preconceitos com Ismael, né? E ela fala, agora que eu tenho o meu filho, que é Isaac, Isaac foi o filho prometido por Deus. Por que não é Ismael o filho de... Como ele é o primeiro, por que não é ele o filho da promessa? Porque Ismael, ele não foi o filho prometido para a aliança, né? Sim, Isaac, porque Deus prometeu que ia fazer um milagre na vida de Abraão, porque Ismael, ele não nasce de um milagre de Deus, ele não nasce do prodígio de Deus, ele nasce de uma escrava jovem, né, tendo relações com Abraão, né? Agora, Isaac já é o filho do milagre, né? Porque ele nasce... É o filho da promessa. Isso, ele é o filho da promessa, porque Deus prometeu foi Isaac. Então ele podia ter 20 filhos com 20 mulheres, mas o filho prometido da aliança era Isaac. Mas Ismael, como é que fica Ismael? Abraão, ele começou a brigar com a sua esposa porque ele não queria que Ismael fosse embora, porque ela já estava querendo expulsar Ismael de lá para garantir a descendência de Isaac, né? Só que Deus falou, deixa ele ir, eu tenho um propósito para Ismael, né? Eu vou fazer dele um grande povo. E quem é o povo que surgiu de Ismael? Foram os árabes, né? Os árabes foram, e no ano 600, os árabes, a maioria deles se tornaram muçulmanos, né? E os muçulmanos interpretam algumas linhas do Islã, o Pablo pode até me corrigir se eu estiver errado, algumas linhas do Islã interpretam que Ismael era o filho da promessa porque ele veio primeiro, então houve uma injustiça aqui, entendeu? E os judeus falam, não, para nós judeus e cristãos, o filho da promessa é Isaac, foi esse que Deus prometeu. Então tem uma divergência aqui, né? Então Ismael e Isaac brigam até hoje, né? Se você for ver a briga dos muçulmanos com os judeus na Terra Santa, né? Briga até hoje para ver quem é o filho da promessa de Abraão, né? E isso que é interessante, que isso é um BO que tá acontecendo até hoje, né? Então a gente vai ler agora o Catecismo da Igreja Católica, porque nós somos católicos, né?
Então, sempre nas aulas eu sempre vou estar trazendo ou um Santo Tomás de Aquino, ou o Catecismo da Igreja Católica, ou os dois. Por quê? Para que a gente possa ver qual é a opinião da Igreja sobre o assunto, né? Não é interpretação minha que eu falo, não é coisa inventada na cabeça, tudo segue a doutrina da Igreja Católica. Então vamos lá, Catecismo da Igreja Católica, número 59, está no corpo do texto, né? Então vamos lá. Marina, você conseguiu se achar? Marina? Vai lendo aí, mãe. Acho que a Marina está sem áudio. Oi, gente. Vocês pararam onde? Agora Foi é o fé de Abraão? 59. Agora é o 59 na segunda folha. É que tá no zap, não tem folha, né, mãe? Então. É a segunda folha. Quem achar primeiro, lê. Eu já achei, mas estou esperando a Qual é Marina a ler. frase? Para reunir a humanidade Qual é a dispersa. frase? Para reunir a humanidade dispersa. Catecismo número 59. Então vai lendo aí, mãe. Marina vai Tá. contando. Mas vai tentando ver onde que minha mãe tá. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abraão, chamando-o para deixar a sua terra, a sua família e a casa de seu pai. Gênesis 12. Para fazer Abraão, quer dizer, pai de um grande número de nações. Gênesis 17. Serão abençoadas todas as nações da terra. Então aqui, gente, a gente vê que tudo aquilo que eu falei na aula, essa citação não precisava ser colocada, mas eu coloquei porque tudo aquilo que eu falei até agora está aqui escrito em um parágrafo. Ou seja, para falar que Abraão, ele foi escolhido de Deus, ele deixou a terra dele, a casa dele, o pai dele. E os frutos da aliança de Abraão vai ter muitos filhos depois de Isaac, né? E cada filho dele vai ser pai de um povo, né? Então todos os povos do mundo, se você for olhar lá no fundo, vai ser neto do tataraneto de algum filho do Abraão, entendeu? Por quê? Porque de Abraão veio todos os povos, e essa aliança é uma aliança que coloca todos os povos, né? Nela. Então agora a gente vai ir para o nosso próximo tópico, que a gente vai aprofundar sobre a fé de Abraão, né? Enquanto minha mãe e a Marina... Você conseguiu achar, Marina? Achou? Então vamos lá. A fé de Abraão. Pode ler, mãe. Abraão teve os benefícios de Deus por ter fé em tudo que ele prometeu, mesmo que isso parecesse impossível, segundo a natureza humana, pois para Deus nada é impossível. Abraão é conhecido como o pai da fé. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, 144, obedecer, ob audire, na fé, é submeter-se livremente à palavra escutada, por a sua verdade ser garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realização mais perfeita é a da Virgem Maria. Aqui é uma das passagens mais lindas assim que eu vi no catecismo, né? Porque a fé, ela é uma virtude. Para quem é batizado, é uma virtude que é dada no batismo, entendeu? E a fé, ela necessita de uma coisa, de obediência. Obediência a quê? A obediência à verdade, né? A verdade de Deus. A verdade de Deus, muitas vezes, ela não é demonstrada fisicamente, empiricamente. Deus, ele não aparece para Abraão fisicamente. Deus, ele nem fala o nome dele.
Abraão não pergunta o nome de Deus. Quem vai perguntar o nome de Deus é Moisés, lá na próxima aula. Mas Abraão, ele não pergunta o nome de Deus. Ele escuta a voz de Deus e ele obedece. Porque a fé é isso. É a gente escutar as coisas de Deus e obedecer. Mesmo que tudo na minha vida coloque isso como algo contrário. Contrário à minha racionalidade, contrário a tantas coisas que a gente vê. Se Deus ele fala que é ontem, é hoje, é amanhã. E eu tenho fé. Né? E para quem gosta de estudar São Tomás de Aquino, vê que a nossa razão ela não contradiz a nossa fé. E que a ciência ela não contradiz a fé. Né? E só que para quem não tem ciência, filosofia, ninguém é obrigado a ser um cientista, ninguém é obrigado a ser um filósofo, ninguém é obrigado a ser um erudito. Para as pessoas que não são obrigadas a isso, elas têm a fé de acreditar e obedecer às coisas de Deus, como Abraão fez. E como uma pessoa fez mais que Abraão. Ninguém teve mais fé do que Abraão no Antigo Testamento, mas ninguém teve mais fé no mundo do que a Virgem Maria, como foi colocado aqui. Então os exemplos de fé da Bíblia é Abraão e a Virgem Maria, mas a sua realização mais perfeita da obediência, da fé, né, é na Virgem Maria, porque Abraão foi prometido que ele ia ter um filho na velhice. Maria foi prometido que ela ia conceber o Deus no seu ventre, conceber o Filho de Deus sem relações sexuais, sendo ela virgem. Então, a fé de Maria foi muito maior. Né? Bota Abraão no chinelo. Né? Então, obedecer a verdade de Deus. Mesmo que... Por quê? Porque Deus é Deus. E Deus não erra. Né? E por Deus não errar, tudo que ele diz, eu acredito. Mas não dá para ver, não dá para tocar, não dá para sentir. Mas Deus disse. Se Deus disse que é, então é. Né? 145. Encontrou, Marina? Vai lendo aí, mãe. 145. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus, e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11. Pela fé, viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho único. Pode ler. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não se veem. Abraão acreditou em Deus e isto foi atribuído com justiça. Fortalecido por esta fé, Abraão tornou-se o pai de todos os crentes. Gente, A fé... eu não precisaria nem explicar, porque o catecismo ele é muito claro. Ele é muito claro. Né? É muito... Mas assim... o que eu quero... assim, eu quero ler essa parte aqui de novo. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam. Você não tem fé naquilo que é certo. Né? Aquilo que está... tipo assim, a gente tem fé do céu. Só que nós estamos nesse mundo. Nós esperamos o céu. Nós vivemos esse mundo para chegar até o céu. Mas como a gente sabe que o céu
está lá para nos receber? A fé. A fé é a garantia, a fé constitui a garantia dos bens que se esperam. O céu, a vida eterna, né? A comunhão dos santos, né? E a prova que existem as coisas que não se veem. Como a gente sabe que os anjos existem? Os anjos, na aula sobre os anjos, a gente falou da existência dos anjos, mas a gente vê anjo. A gente conversa com o anjo pessoalmente, entendeu? A gente está lá no tete a tete com o anjo. Não, a gente tem prova da existência dos anjos, mas não é uma prova racional da ciência da natureza, é uma prova de fé, né? Pela razão, a gente pode deduzir que existem seres que estão acima de nós e que estão abaixo de Deus, né? E isso São Tomás de Aquino, você lê a Soma Teológica, você entende. Mas é preciso ter fé que os anjos existem, entendeu? Porque se esses seres que existem entre Deus e os homens existem, eles podem ser tanta coisa, a gente pode inventar, mas a fé da igreja vem e diz, o nome deles são anjos, né? E pela fé a gente prova as coisas que não se veem, né? E quando eu falo não se veem, eu não sei ver eu não vejo o micróbio, mas eu boto o micróbio na luneta, eu estou vendo o micróbio. Não, né? Quando se fala se veem, não estou falando de ver as coisas que a gente não consegue ver no mundo material, mas as coisas que são metafísicas, que significa as coisas que são transcendentes a nós, entendeu? As coisas que estão além deste mundo, né? Porque a bactéria, ela faz parte do mundo físico, né? Então, né, não é sobre isso que a gente está falando. Nós estamos falando das coisas que são do mundo espiritual. E pela fé a gente sabe que elas existem, né? Ai, Felipe, mas como que eu vou saber que elas existem sem provas? Se nossa fé ela é baseada em provas empíricas, em provas da experiência, então ela não é fé, né? Eu não tenho fé que 2 mais 2 é igual a 4, né? Ai, meu Deus, me revela, Senhor, quanto será que 2 mais 2, qual o resultado? Deus revelou, é 4. Eu tenho fé. Não, 2 mais 2 é igual a 4, você faz a continha, dá 4. Você pode ver, você tem certeza disso. A fé, ela não está relacionada a coisas que você pode provar. A fé, ela está relacionada às coisas que são reveladas por Deus. E mediante a fé, nós obedecemos ou não. Porque tem pessoas que perderam a fé e não têm fé, né? E tem pessoas que só acreditam naquilo que vem, só acreditam naquilo que se convencem. A fé, muitas vezes, a fé da igreja hoje, as pessoas não querem ter fé em poucas coisas. A igreja fala, amarás teu Deus sobre todas as coisas. As pessoas, maravilha, eu creio, amém. Honrar teu pai e sua mãe, eu creio, amém. Não pecará contra a castidade. Opa! Como assim não pecar contra a castidade? Como assim eu não posso fofocar? Essa igreja é ultrapassada, sei lá o que, sei lá o que. Não tem fé. Porque se Deus fala que na próxima aula a gente vai refletir sobre os 10 mandamentos, se Deus ele nos revela para a gente seguir, não só moralmente, moralista, eu tenho que seguir, porque eu amo a Deus, eu quero obedecê-lo, certo? Por eu querer obedecer a Deus, eu obedeço aquilo que ele me revelou, ou seja, eu tenho fé, né? Então a fé ela é única. Não existe católico que crê na Trindade, mas não acredita na virgindade de Maria. Por quê? Porque a fé você tem que acreditar no todo. Não tem que né, isso assim, você chega assim, a fé numa biblioteca que tem aqui. Eu gostei desse livro. Eu gostei desse aqui, Trindade, esse aqui eu quero. Esse aqui Jesus está presente na Eucaristia. Não gostei, esse aqui eu não quero. Esse aqui é o matrimônio é indissolúvel. Esse aqui eu também não quero, muito radical. Amar o próximo. Isso aqui eu quero, entendeu? Tem pessoa que é assim, quer escolher no que vai acreditar. A fé não, a fé você acredita em tudo ou você não acredita em nada. Quando se trata da igreja católica. Pega o combo completo, né?
É o combo completo. Aí se não gostou, não é que a igreja está errada. Não é porque a doutrina está errada. É porque a gente não se converteu o suficiente. Posso ler? Pode. A fé é obediência a Deus. Ela é uma obediência feita pela liberdade de querer obedecer e de corresponder ao chamado de Deus. Pois, mesmo sem saber o que vai acontecer conosco, sabemos que nos abandonar em Deus é dar tudo de nós a Ele, e o melhor ato de amor que podemos dar a Deus. É o melhor ato de amor. Olha, essa parte aqui, assim, aí eu falei da obediência, mas é uma obediência feita voluntariamente. Abraão poderia falar, olha, não creio, escolhe outro. Né? Abraão poderia, mas Abraão ele acolhe a palavra de Deus, ele acolhe e ele obedece, mas ele obedece porque ele ouve a Deus dentro de si e livremente ele quer obedecer a Deus. Ninguém está obrigando, não desceu o anjo do céu, fala, você vai cumprir o desígnio de Deus agora, senão a gente vai mandar um raio na sua cabeça. Não. Deus escolheu Abraão e Abraão escolheu obedecer a Deus. Então a obediência, a verdadeira obediência, ela passa pela liberdade, por querer obedecer, né? E a gente vive num mundo hoje que obediência é sinal de repressão, né? Muitas vezes a gente fala, eu não vou obedecer, sei lá o que, lute como uma garota, ai, revolução, sei lá o que, sei lá o que. Beleza, mas a igreja é obediência. Você pode ser revolucionário em todos os âmbitos da sua vida, mas na igreja não. A igreja é uma obediência, a obediência àquilo que Deus revelou. Né? Se não quiser obedecer, não obedece. Né? Felipe, a hora está passando, vamos correr um pouquinho. Então vamos lá, agora é o último tópico, vai dar certinho. Tá acabando, gente. Sei que vocês já estão cansados de mim. Então leia. Vai lá, Sônia. A aliança de Deus com Abraão. A Marina ainda não achou. A Marina agora vai ouvir. Assim, nos ensina a igreja. Opa, tá bom. Consegui? Achou? Você achou? Achou, Marina? Achou? O áudio dela tá... Sim, eu tava tentando tirar o som aqui do mudo, mas não tava conseguindo. Então Aí você eu tava pode ler, tentando já que falar você com vocês, achou. não conseguia. Sim, consegui. Quer que eu leia? Aliança de Sim. Deus com Abraão. Tá. Certo. Assim nos ensina a Igreja Católica sobre a aliança com Abraão. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes. Fez deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés, e preparou pelos profetas a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Para se concretizar a aliança e Deus abençoar Abraão, o mesmo é posto à prova. Deus queria saber de quem Abraão mais amava, seu filho único Isaque ou a ele. Assim nos diz a Escritura. Agora a Sônia. Gênesis 22:1. A leitora da Bíblia é a Sônia. E essa passagem, vamos prestar atenção. Tem gente que interpreta errado essa passagem, né? E aqui é a prova de fé. Todo mundo que tem fé vai ser provado um dia na vida, gente. Entendeu? Quem tá chegando, quem aceita a fé católica, eu falo isso para te vacinar vocês. Vocês estão tendo aqui a aula de crisma, vocês estão aqui aprendendo a doutrina da igreja, né? E sempre vai chegar um bendito, abençoado de Deus, que vai chegar em você e vai falar: mas esse negócio aí da igreja católica, ficar adorando imagem, esse negócio da igreja católica, vai provar a sua fé, entendeu? E muitas vezes a gente tem que ser como Abraão, né? Quando Deus ele pede uma coisa difícil para nós,
Por mais difícil que seja, não é impossível. Porque Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Mas aqui parece que Deus vai pedir para Abraão o impossível, o inimaginável. Então, atentos à leitura. Gênesis Depois 22. disso, Depois desculpa. disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho único, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele a seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante, para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e o pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E, enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, o que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu a Abraão: Providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos, juntos, continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois tomou a faca para imolar o seu filho. O Senhor, porém, olhos do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão com o menino. Não lhes nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos. E, tomando, ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: O Senhor provará. De onde se diz até o dia de hoje: Sobre o monte de o Senhor provará. Disse-lhe: mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho único, e eu te abençoarei. Multiplicarei a tua prosperidade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ele possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. Palavra do Senhor. Esse texto ele é muito rico. Ele tem muitas prefigurações do Novo Testamento, né? Porque Deus, ele por exemplo, Isaac, ele sobe o monte com a lenha, né? Para o sacrifício dele mesmo. Isso lembra quem, né? Lembra Jesus carregando a cruz no Calvário. Eu tinha reparado isso, foi agora Deus, que vi. Deus ele pede para Abraão sacrificar seu próprio filho. Apesar de Abraão não sacrificar seu próprio filho, Deus já sabia que no futuro seria ele a mandar o seu próprio filho para morrer, né? E, ou seja, o Antigo Testamento aponta para o Novo, né? E Jesus, ele é Isaac imolado. Só que aqui Isaac ele não vai ser imolado, porque Deus estava provando a fé de Abraão. Não para ver se ele tinha fé, mas para ver se Abraão, que desejou tanto esse filho Isaac, ia colocar esse filho Isaac acima de Deus. Porque Deus ele não vai chegar para nenhum de vocês aqui e falar: mata teu filho, para ver se... Isso foi Deus não vai fazer isso, né?
Mas Deus muitas vezes vai falar: você me ama, filho? Amo. Então por que você não larga essa tua pornografia? Sacrifica. Você me ama, filho? Amo. Então por que você não larga esse adultério? Sacrifica. Muitas vezes a gente tem coisas que Isaques, né? Isaques que a gente ama tanto acima de Deus. E Deus quer que a gente coloque no altar do sacrifício, para que a gente seja somente de Deus. No caso, aqui é um ser humano, né? Tadinho do Isaac. Isaac, ele levantou a mão e ele, com toda a dor no coração, ele ia obedecer a Deus. Ia sacrificar seu próprio filho. Só que Deus viu que realmente, não estende a mão contra seu filho, porque você tem fé. Ou seja, naquele momento, qualquer chance de Abraão ser idólatra, de colocar o filho dele acima de Deus, foi para o espaço. Deus já sabia disso. Era para Abraão se converter a si mesmo e falar: realmente, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Né? E isso prefigurou, porque Deus, quando se tratou do seu próprio filho, não tinha outra escolha. Para salvar você, para salvar todos nós, Deus teve que sacrificar seu filho. E Jesus, como Isaac, ele carrega a própria lenha para o seu próprio sacrifício. Né? Isso é lindo, isso é bonito. Né? Isso é fruto da fé de Abraão, que falou que, por causa disso, aqui Deus faz aliança com ele e fala: por causa disso, sua areia vai ser, sua descendência vai ser tão numerosa quanto as areias da praia, do mar, das estrelas do céu. Isso é verdade. Olha aqui, o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Né? E essa é a descendência de Abraão. Entendeu? Essa é a descendência de Abraão. A promessa dele se cumpriu. Mas de todos os povos que saem de Abraão, Deus escolheu um para ser o seu povo, né? Que é o povo de Israel, que é o povo que vai vir da árvore de Isaac, né? Então vamos lá, mãe. Agora é o texto, é a Marina, né? Achou, Marina? Oi, sim. É da aliança de Abraão, né? Isso. Da aliança de Abraão sairá muitos povos de sua descendência. Abraão tem muitos filhos e filhas com suas concubinas. Mas é seu filho Isaque que sairá o povo escolhido por Deus, os hebreus. O povo de Deus, fruto da aliança, Abraão gera Isaque. Peraí, eu não entendi essa frase aqui. Não, é que assim, aqui seria um título, né? Só que não ficou destacado. Ah, tá. Aqui é um subtítulo: o povo de Deus, fruto da aliança. Ah, tá. Então, aí Abraão gera Isaque. Da descendência deste, o povo de Deus, de onde surgirá os profetas e no apogeu dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo. Afirma o catecismo que o povo descendente de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo eleito, chamado a preparar a reunião, um dia, de todos os filhos de Deus na unidade da Igreja. Será o tronco em que serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os hebreus serão escravizados no Egito, e será Moisés que celebrará com Deus a aliança da lei de Deus. E Deus educará seu povo para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqui, rapidinho. Abraão. Só para a gente não perder o fio da meada. Então é importante aqui. Aqui diz que o povo descendente de Abraão será o depositário das promessas feitas aos patriarcas, né? Então, tipo assim, de Abraão vai surgir o povo de Deus, né? Que vai ser o povo de Israel. De Israel, né? Vai sair Jesus, né? Jesus vai nascer judeu, vai ser hebreu, né? Mas Abraão teve muitos filhos, né? E desses filhos veio muitos povos.
E, e pelo tronco de Abraão, por todos ser filhos de Abraão, quando chegar os missionários cristãos, a mensagem de Deus falando de Jesus, por causa dessa promessa, dessa aliança que tem como Abraão essa descendência de Abraão, esses povos vão ser aceitos no novo povo de Deus, né, que é a igreja. Né? Então, você evangeliza um pagão, você está falando, você, filho de Abraão, volta para o teu pai Abraão, volta para o seio da igreja. Entendeu? Então, a conversão dos pagãos é como se fosse um retorno a Abraão. Né? É o tronco de Abraão. Né? Isso é interessante. Eu não tinha pensado isso quando escrevi o texto, não. Eu estou pensando nisso agora, lendo. Né? Isso que é legal. Durante o Crisma vem algumas iluminações. Bora lá. Sim. Abraão é exemplo da fé confiante que o povo de Deus deveria ter em seu Criador. Entretanto, as infidelidades que o povo de Deus comete contra seu pai são muitas, das quais é necessário que se revele uma lei para a santificação deste povo. A libertação da escravidão e a celebração de uma aliança no deserto do Sinai é assunto para a última aula sobre as alianças. Atentos à próxima aula. Professor Felipe Abreu, fontes Catecismo da Igreja Católica e Bíblia Ave Maria. Isso aí. Então, gente, encerramos mais uma aula, né? E aqui você vai ver que os filhos de Abraão, como eu não vou falar disso na próxima aula, eu já falo agora, de Abraão vai vir Isaac, de Isaac vai vir Jacó. Jacó, ele vai ter uma disputa lá com o seu irmão Esaú, vai ter a bênção de Deus, porque Jacó não era o filho mais velho, Esaú era o filho mais velho, só que ele faz umas maracutaia lá, santa, né? E consegue a bênção de Deus para ele. Quem quiser saber, vai lendo Gênesis. Vamos lendo Gênesis, né? E nessa questão, nós temos Jacó, ele muda o nome dele para Israel. Israel significa aquele que batalha com Deus, né? Que teve uma passagem que ele brigou assim com Deus, né? Tipo, não de porrada, né? Mas tipo assim, ele foi teimoso com Deus. Ele queria a bênção de Deus de qualquer forma, né? Então, ele brigou com Deus e conseguiu a bênção, né? Então, ele é Israel. Israel significa aquele que briga com Deus, batalha com Deus, né? E Israel, ele tem 12 filhos, né? Que um deles, um lindo menino chamado José, por inveja, por ser o predileto do papai, o caçulinha, os irmãos dele, por inveja, vendem ele como escravo para o Egito. No Egito, o cara é um sucesso de superação, um coach de sucesso, consegue virar governador, né? E quando ele chega a ser governador do Egito, teve uma grande fome na terra de Canaã, onde que estava a sua família. E quem aparece lá na terra de José, do Egito, para pedir comida? Os irmãos dele. Ele poderia falar, agora eu vou me vingar, né? Porque agora eu sou governador do Egito, vocês me venderam como escravo, seus canalhas. Mas não, ele vê isso como um sinal de Deus, porque se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não poderia ajudar os irmãos dele. Então você vê que ele não é um cara que tem vingança. Então ele ele traz o povo dele para o Egito, porque teve fome seca em toda a terra, mas ele, interpretando os sonhos do faraó, ele conseguiu prover o Egito de alimentos. Só que José morre, o faraó que era favorável aos hebreus morre, e chegou o outro faraó e falou, e essa ralé de hebreu aqui, esse povo aí, e eles faz muito filho, né? Então o que aconteceu? Eles começaram a pensar assim, né? Então, né? Vamos botar esse povo para trabalhar para fazer nossas cidades. Então escravizaram o povo hebreu no Egito. E por, não sei se 400 anos eles ficaram como escravos no Egito. Uma geração após a outra geração. Né? E
E nisso, Deus vai levantar um homem chamado Moisés, do qual a gente vai partir na próxima aula. Então, lição de casa. A próxima aula, que nem hoje, a gente não vai falar da história de Moisés. A gente vai direto para os 10 mandamentos. A lição de casa é vocês lerem. As lições de casa vão ficando cada vez mais trabalhosas, né? Porque a gente tem que ir aumentando a qualidade, não diminuindo, né? Vocês vão ler a história de Moisés na Bíblia, né? Deixa eu pesquisar aqui. Eu, como me preparei, né? Estou pesquisando na hora. Né? Ó, a história de Moisés na Bíblia. Vocês vão ler do Êxodo 1 até eles chegar no deserto. Aí vocês param de ler. Então vocês vão ler do Êxodo 1, aí vai ter praga do Egito, vai ter... Depois eu passo descrito certinho os versículos. Mas pra quê? Pra vocês não boiar. Quem não lê, vai boiar. Então leia, gente. Quem não lê, vai moscar. Porque é preciso vocês saberem a história de Moisés para a gente adentrar na reflexão dos 10 mandamentos, da aliança, porque as aulas são sobre a aliança. Combinado? Então, dúvidas, questões, agora é a hora. Felipe. É de Êxodo 1 até onde? Eu vou passar certinho. Ah, tá. Mas Ô, Felipe, passa pela tábua dos 10 mandamentos. Não, a gente vai ver até a parte que ele... Meu áudio está refletindo, acho que é o do Pablo. Isso, obrigado, Pablo. Até a parte que eles que eles escapam do Mar Vermelho, né? Cadê? Mar Vermelho se abre. Mar Vermelho, Moisés. Legal. Acho que até Êxodo 16, 17. Então, vocês vão ler 16 ou 17 capítulos do Êxodo e vai ser muito legal. E vocês lêem rapidão, não é longo, entendeu? Mas eu não vou pedir lição de casa, não vou pedir fichamento, eu só peço que vocês leiam. Para quê? Pra gente já sair no deserto. Então, Felipe, é até o 14. O 14 que é o milagre do mar, né? Isso. São 4, 5 páginas da Bíblia. Êxodo 1 até 14. Obrigado, Pablo. 4 ou 5 páginas. Então vamos para as dúvidas sobre a aula. Hoje a aula foi um pouco mais confusa para mim. Vamos lá. Eu quero saber qual é o nome do Pedro. Que eu não lembro mais. Pedro se chamava Simão. Ah, tá. Obrigada. Simão, aí ele virou Cefas, que quer dizer Pedro. Mais alguma pergunta, gente? Matheus, ligou o microfone e vai ter que falar. É uma dúvida meio besta. Pode falar. Naquela parte onde você comentou sobre a fé, pessoas que tipo, eu acredito nisso, mas não, isso aqui já é demais, sabe? Eu fiquei com uma dúvida, tipo, esse tipo de atitude é configurada como um pecado ou não? E se for, é um pecado mortal? Tipo, escolherem o que Vamos lá, vamos... A igreja diz uma coisa, um monte de coisa, eu acredito nisso, mas não aquilo, enfim. Sua pergunta é uma metralhadora.
E a resposta é um canhão. Vamos lá. Se você é católico, vamos lá. Eu sou católico. Fui batizado na fé da igreja. Estou fazendo crisma e catequese. Escolhi ser católico. E falo que não acredito em algo da igreja, estou pecando e pecando mortalmente. Se eu estou fazendo isso sem ser na ignorância. Porque agora a gente tem que distinguir duas realidades. Tem o pessoal que está na ignorância. O pessoal não fez catequese com o Felipe e com a Sônia. O pessoal não está vendo o Padre Paulo Ricardo, não está lendo o Catecismo da Igreja Católica. Entendeu? Então o pessoal ele fica aí fala, eu não consigo. Então tipo assim, eles estão na ignorância, então eles não estão pecando mortalmente, né? Agora uma pessoa que tem fé católica, que sabe a verdade e não concorda com ela e voluntariamente escolhe não crer, ela peca mortalmente em um pecado chamado pecado de heresia. Isso é heresia. A heresia é o quê? O que significa a palavra herege? Herege significa aquele que escolhe, né? Então, aquele que fica escolhendo o que vai acreditar é o herege, né? Então, os hereges da história da igreja são aquelas pessoas que não acreditaram em algo que a igreja sempre pregou. Ário. Lutero. Isso, Ário, ele falou. É que Lutero não foi um herege. Lutero foi um apóstata completo, né? Mas vamos lá. Que tem a heresia é alguém que discorda de um ponto. O apóstata é aquele que joga tudo fora e quer construir de novo, né? Então, assim, Ário foi um cara que falou que não acreditava na Trindade. Para ele a Trindade era impossível, né? Então, os apóstolos ensinaram a Trindade e ele falou que não é Trindade, ou seja, ele escolheu, ele acreditava em tudo da Igreja Católica, mas a Trindade ele não acreditava. Por isso que ele é um herege. Por exemplo, vou dar o exemplo do Lutero não, que a gente vai ter uma aula sobre Revolução Protestante. Eu gosto de guardar para os momentos certos. Outro herege, um que eu estou estudando, Berengário de Tours. Apesar que ele morreu reconciliado com a igreja. Mas o que o Berengário de Tours, eu estou estudando a fundo ele, por meu TCC. O que o Berengário de Tours falava? Ele acreditava que a Eucaristia, Jesus não estava presente na Eucaristia realmente. Era um símbolo, é como se fosse um simbolismo, pronto, acabou. E o exemplo dele é grave porque já tinha 1000 anos de igreja. Naquela época de 1000 anos de igreja falando que Jesus está presente na Eucaristia. E ele vai lá e ele rejeita isso, né? Então, ele é um herege. E ele é doutor, ele é tipo professor, doutor. Ou seja, as pessoas que são hereges são pessoas intelectualmente muito elevadas, né? Então, tipo assim, não é que a Dona Maria que fica com a Bíblia na mão batendo na sua porta porque ela não acredita na Virgem Maria, ela é herege. Ela é ignorante, entendeu? Não é que eles são ignorantes. Agora, tipo, herege é aquele que é católico, ele sabe, ele dá catequese, é padre. Eu já tenho a infeliz capacidade de ser herege. Eu posso ser um herege, né? Porque eu sei. E se no dia eu não acreditar e começar a ensinar o contrário daquilo que a igreja me ensinou, eu vou ser um herege. Mas eu sei. Agora por exemplo, tem gente que não conhece a fé o suficiente para ser herege, mas acaba cometendo o erro e uma ignorância, entendeu? O pecado dela é mais por não querer aprender, né? Do que aprender e não concordar com aquilo que aprender e ensinar errado, entendeu? Então tá todo mundo. Eu preciso Já que. Tem mais perguntas, gente? Acho que não. A aula hoje eu senti que pra mim foi um pouco travada, né? Eu sempre tenho um pouco de preconceito comigo mesmo.
né? Eu senti Ô, Felipe, Oi. eu fiquei um pouco angustiada porque eu percebi que o Wesley queria entrar e ele ficou ligando e eu não conseguia atender a ligação dele, porque ele fazia chamada de voz e eu não sabia se conseguia atender. Então, assim, Porque a gente tem que aí eu colocar fiquei angustiada, né? isso. Aí eu vou tentar fazer quando acabar aqui. Isso, é porque, eu vou falar a verdade, gente. O crisma fora da igreja deixa a gente desfocado. Porque na igreja a gente tem foco, a gente está unido, né? E unido a gente comunga melhor, porque é muito ruim você dar uma aula olhando para uma tela e ver só a foto de vocês, é muito... E a gente faz o nosso melhor. Então, hashtag vai-se embora Covid, para voltar ao crisma presencial, né? E tomando todos os cuidados, álcool gel, distância, entendeu? Mas tem que ser presencial, entendeu? Vamos colocar em oração para que tanta roubalheira no Brasil, tanta gente cometendo tantos crimes, e o nosso STF foca em quem está rezando, né? Porque rezar tá cada vez mais, ir para a igreja está se tornando errado, né? Isso é antes da pandemia, já queriam, muitas forças, muitos poderes já queriam precedentes para atacar o cristianismo, né? E através de meios legais, de desculpas pandêmicas, e usando o argumento de salvar a vida das pessoas, eles segregam o cristianismo, né? Depois da pandemia isso vai terminar? Eu acho que não, porque ontem se abriu um precedente legal no STF para o Estado fechar as igrejas a hora que quiser, né? Praticamente, pelo que eu entendi, é isso. Se o Estado falar, Nada ó, de alugação. entendeu? Não sei se isso é restrito à pandemia ou se o Estado tem esse direito para sempre, né? Eu não sei. Quem quiser me informar para eu saber melhor, mas pelo que eu vi é isso. E eu fiquei muito triste porque na igreja é o único lugar onde que a gente senta distanciado, só tira a máscara para comungar, mas eu sou obrigado a ficar no ônibus lotado. E para isso não tem STF. Não tem STF para lotérica, não tem STF para banco lotado, não tem STF para ônibus lotado, mas para a gente, 25% de capacidade dentro de uma igreja é um perigo. Convoca um plenário do nada, né? Para... E espiritualmente falando, o que é isso, gente? É Pilatos julgando Jesus, de novo, né? É o Estado querendo julgar o divino. Mas se o seu bispo falar que a igreja está liberada, não importa governo, Dória, Bolsonaro, STF, não importa. Se o bispo falou que pode ir, pode ir. Porque não é o direito do Estado que vilipendia o direito da igreja. O direito divino está aqui, ó, está acima. E o Estado está aqui. Então, fechando essa digressão, vamos encerrar a aula de hoje com uma oração. Eu estou aqui encerrando a nossa gravação, né? Muito obrigado a todos.